Olá, aqui quem está falando com você é o Mensageiro de Deus. Hoje, domingo, estamos ao vivo aqui para você a partir de agora, diretamente pelo canal do YouTube, o Mensageiro de Deus. Sou eu mesmo. Então, hoje eu tô aqui para falar uma palavra de fé para você. Ontem eu estava falando a respeito da família. Agora, hoje eu vou falar para você a respeito do Espírito Santo. Como havia prometido, ontem eu tinha falado na transmissão que hoje, domingo, nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da vida. O Espírito Santo é o que nos deixa cada vez mais protegido, blindado, para que as forças do mal não venham fazer algo para nós. Então o Espírito Santo de Deus, que habita dentro daqueles que foram sinceros na oração, aqueles que receberam o Espírito Santo porque foram verdadeiros e sinceros, esses herdarão o reino dos céus. Eu tenho certeza da salvação da minha alma. A minha alma está salva. O Espírito Santo habita dentro de mim, pois o Espírito Santo, ele faz morada dentro de mim e ele quer fazer morada dentro de você. Quando você se entrega, quando você se ajoelha, se rende perante aos pés do Senhor Deus, então você tem que convidar o Espírito Santo a entrar dentro de você. E hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Se você tem uma Bíblia, se você tem a Bíblia em mãos, eu quero que você abra. A minha está aqui, como sempre. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, que é o número grande da Bíblia, é o capítulo. E os números pequenininhos é o versículo. Então, capítulo 4, versículo 18. Olha só o que o Espírito Santo fala para você. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha que bonito. O Espírito do Senhor, que no caso é o Espírito Santo, está sobre mim. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de mim, porque ele faz morada dentro de mim. O meu corpo é o templo dele. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. É a casa do Espírito Santo. Para você entender melhor. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres, no caso, aquelas pessoas que nunca tiveram o encontro com Deus. Os pobres seriam aquelas pessoas que nunca tiveram o Espírito Santo dentro dela. E na maioria das vezes as pessoas não têm o Espírito Santo dentro de si. Porque não houve da parte dela ou dele a busca sincera, a busca verdadeira. Então o Espírito Santo, ele faz morada dentro daqueles que convidam ele para entrar dentro de você, de mim. Então eu vou ler de novo.
O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, olha só que palavra profética, que palavra forte essa. O Espírito Santo quer fazer morada dentro de você, pois ele está te chamando para que você venha a ser uma nova pessoa. Ele está te chamando para que você venha a mudar o seu caráter, o seu eu, jogar a vida velha fora e receber de Deus a nova vida. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. E na Bíblia fala, quem tem fôlego, louva ao Senhor. Ou seja, você louva, você canta, você ora, fica de joelho, orando, clamando, suplicando. Isso é só para aquelas pessoas que têm fôlego de verdade. Então vamos sempre estar pedindo para que o Espírito Santo venha estar dentro de nós. Se você parar um dia de fazer uma oração, aí pouco a pouco o Espírito Santo ele vai vendo que você perdeu aquele ritmo de orar. Ao invés de ele permanecer dentro de você, ele acaba saindo. Aí você perde o espírito dele. É a mesma coisa a fé. Tem pessoas que ficam na fé por um tempo. Aí as pessoas que largam a fé, ela volta à vida antiga. Aquela vida mundana. É a mesma coisa do Espírito Santo. Se você não busca, se você não ora, se você não pratica a palavra, se você não se entrega, o Espírito Santo que você recebeu hoje, amanhã, ele pode sair de dentro de você. Aí você pode cair no erro outra vez. Olha só, que bonito essa palavra que Jesus falou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aquelas pessoas humildes. Evangelizar aquelas pessoas pobres de corpo, alma e espírito. Para poder evangelizar aquelas pessoas que são caídos na fé, que largaram a fé, que nunca mais quis saber das coisas de Deus. Os pobres é isso. Tem muitos significados. Enviou-me a curar os contritos do coração. Aquela pessoa que tem o velho coração. Aquele coração triste, aquele coração que guarda amargura, que guarda a mágoa, que guarda o sofrimento. Então aqui ele fala: enviou-me a curar os contritos de coração. Ou seja, ele está me usando para poder pregar para aquela palavra o Evangelho de Cristo, que um dia teve na fé e hoje ela caiu na fé.
Então, eu, o mensageiro de Deus, eu não vou apenas na igreja. Eu já fui em vários lugares pregar o evangelho para muitas pessoas. Tudo aquilo que Deus pede para eu fazer, eu obedeço. Porque devemos obediência a Deus. Eu devo obediência e você também. Porque assim como um dia, criança, obedecemos o pai e mãe, hoje, adultos, madura, cabeça feita, inteligente, devemos obediência apenas a Deus eterno, que nesse exato momento está me vendo eu falar com você que está aí. Então, Deus ele me enviou para poder curar você. Deus ele me enviou, ele mandou eu falar para você, para que você possa voltar à casa de Deus, se renovar com Deus. Porque a partir de mim, eu quero você uma nova pessoa, com o Espírito Santo dentro de você. Eu quero que você seja limpo, limpa, liberto, liberta. Eu quero você praticamente nascido outra vez. Eu quero que você nasça outra vez. Vamos nascer tudo de novo. Você que um dia esteve na fé e abandonou a fé. A pior bobagem do ser humano é deixar Deus de lado. Sendo que Deus nós temos que colocar em primeiro lugar. Porque Deus, ele é a primícia. Tudo que você for fazer, tudo você tem que colocar ele em primeiro lugar. Tudo Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, ele vai acrescentando em nossa vida, pouco a pouco. Então vamos colocar primeiro Deus. E por último, vamos colocar o trabalho, a família, namorado, noivo. E por aí vai. É por isso que Deus é primícia. Primícia vem de quê? Primeiro. E está escrito aqui assim. Proclamar liberdade. Proclamar liberdade aos cativos. A restauração da vista dos cegos. E pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora me fala, olha que palavra linda essa. Não existe palavra tão linda, tão maravilhosa, tão gloriosa como essa. É maravilhoso. Aqui, quando eu leio, é ele do alto falando comigo. É maravilhoso tudo isso.
Não tem coisa melhor do que a gente ler as coisas de Deus. O que Deus deixou pra gente. Porque aqui, a Bíblia são as promessas de Deus em nossa vida. Mas tem muita gente, tem muitas pessoas que eu vou na casa de um, eu vou na casa de outro, até parente mesmo, pega uma Bíblia, coloca no Salmo 23, deixa aberto. De enfeite. Pega até pó a Bíblia. A Bíblia não foi feita para isso. Isso daí é uma afronta contra Deus. É um desrespeito contra Deus. Pegar a Bíblia e deixar aberta 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí a pessoa pega a Bíblia, só levanta, passa um paninho embaixo para tirar o pó e coloca ela de volta no lugar, aberta, no Salmo 23. Ela não lê, ela não pratica, ela não obedece. Então por que uma pessoa dessa vai ter uma Bíblia? A Bíblia não foi feita para ficar guardado e aberto no Salmo 23, que nem muita gente faz. Que eu vejo isso. Direto eu tô na casa de pessoas. E Deus, ele não aceita isso. A partir do momento que a pessoa tem em mãos a Bíblia, ela tem escrito sobre o que vai acontecer na vida do ser humano, sobre a nossa vida, e as promessas que ele fez, que pouco a pouco ele vai se cumprir, que são mais de 8.000 promessas. Pessoas que fazem isso, de deixar a Bíblia aberta, pegando pó, isso daí é zombar de Deus. E isso não se faz. Voltando. Então ele falou assim, cadê? Olha o que Deus fala. Sem dúvidas, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha que palavra. Agora eu te pergunto, você que está aí me assistindo, o que você está esperando para você convidar o Espírito Santo para habitar, para morar dentro de você? O que você está esperando para você pedir para o Espírito Santo morar dentro de você?
Então a gente tem que fazer a oração com sinceridade. Então, não tem coisa tão maravilhosa como o Espírito Santo dentro de nós. Porque é através do Espírito Santo dentro da gente, nós vamos às alturas. E aí a gente vai se sentindo cada vez mais forte. Nada nos abala, nada nos entristece. E todo dia você vai querendo mais e mais e mais da presença de Deus dentro de você. Por quê? Porque o Espírito Santo, dentro de nós, ele dá fôlego pra gente. Para a gente estar orando, 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 clamando a Ele. Pois isso é sede e fome da presença do Espírito Santo dentro de nós. Então eu quero que você, todo dia, ore pedindo para que venha sobre você o Espírito Santo, na sua vida, dentro de você. Não tem algo melhor do que a presença do Espírito Santo dentro de nós. Para mim, foi demorado o recebimento do Espírito Santo. Porque primeiro eu tive que passar por um processo. E depois eu tive que me batizar nas águas. Que é a renovação. É o renascimento. Quando você se batizar nas águas, você se torna um novo homem, uma nova mulher. Quando você se batiza nas águas, você está abandonando os pecados que um dia cometeu. Aí você renasce outra vez. E aquele velho homem e aquela velha mulher que tinha dentro de você é eliminado, é caído por terra. Aí é chamado de novo nascimento. É o novo nascimento, é isso. A partir do momento que você se batiza nas águas, os seus pecados são perdoados. E ao mesmo tempo é lançado no mar de esquecimento. E você se torna uma nova pessoa, um novo ser. É aquilo que eu falei ontem. Muda o seu caráter, o seu jeito de ser, o jeito que trata as pessoas. Aí depois que vem o batismo com o Espírito Santo. Isso vai de cada um, dependendo de cada pessoa por pessoa. Por que você não recebe o Espírito Santo amanhã? Não é assim. Eu fui batizado nas águas hoje e recebo o Espírito Santo amanhã. Não é assim que funciona. Primeiro Deus, ele vai vendo você, vai vendo a tua capacidade, vai vendo se você é de fato, de verdade, aquela pessoa sincera no altar, verdadeira no altar, se você está falando a verdade no altar. Se a oração
é feita de verdade, ou se a oração é feita da boca para fora. Deus, ele analisa você primeiro, para depois ele te dar o Espírito Santo. E aí, quando você recebe o Espírito Santo, Deus, ele tá te preparando, tá te usando, pouco a pouco, para amanhã você virar um servo de Deus, um pregador da Bíblia, pregar a palavra a muitas nações, aos 4 cantos do mundo. E Deus, ele prepara aqueles que foram escolhidos por ele. Não é todo mundo que ele dá o dom. O Espírito Santo é o fôlego da vida. Então, aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. Ore para o Senhor Deus. E peça o Espírito Santo. Peça. Então, procure sempre estar em contato com Deus todos os dias. Esquece tudo o que você está fazendo. Esquece tudo o que você está fazendo. E vem para o mundo da fé. Eu quero você comigo. Vamos nos unir para que a gente possa levar a palavra de Deus para muitas gerações. Desde as crianças até adolescente e os adultos. Vamos nos unir para a gente poder mudar a vida das pessoas. Vamos fazer com que as pessoas venham se converter a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Pois cada alma que a gente ganha através dos ensinamentos da palavra é uma recompensa de Deus que a gente ganha. Deus que dá recompensa pra gente. E não o ser humano. Eu quero que você faça o que o mensageiro tá pedindo. Converse com as pessoas. Fala do amor de Deus para as pessoas. Fale o quanto é importante a pessoa receber dentro dela o Espírito Santo. Fale para a pessoa a respeito da salvação da alma também. Porque aquelas pessoas que não são da fé são aquelas pessoas que não têm ideia o que é a salvação da alma, não tem ideia, não faz noção do que é o batismo nas águas e nem o batismo no Espírito Santo. Tudo aquilo que a gente aprende ou já aprendeu
na fé é o que você tem que passar para as pessoas. Eu tô aqui agora. Agora eu tô aqui, não tô? Eu tô aqui porque Deus ele me permitiu que eu falasse da fé para você. Eu tô aqui porque Deus ele me blindou, ele me batizou com o Espírito dele e ele permitiu que eu viesse falar dele para cada um de vocês. Eu tô aqui falando de Deus porque ele me permitiu. Ele me blindou. Eu sou batizado no Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo aqueles que são sinceros. Recebe o Espírito Santo aqueles que não brinca com a fé. Aquelas pessoas que brincam com a fé, elas pensam que nada vai acontecer com elas. Mas quando Deus coloca a mão, aí a pessoa pode estar preparada porque vai vir chumbo grosso para ela. Porque na Bíblia fala, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. E com a fé das pessoas também não se brinca, não se zomba, como muita gente por aí faz. E eu fiquei numa alegria muito grande quando eu recebi o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei numa alegria tão grande. Naquela época que eu recebi, que me deu vontade de abraçar a igreja toda. Me deu vontade de abraçar todo mundo que estava junto comigo. De tanta alegria, de tanta emoção que eu tinha, que eu tava. Eu fiquei numa leveza, numa paz de espírito. Foi algo maravilhoso, sem explicação. E eu quero que aconteça isso com você também. Então vamos sempre ler a palavra. Primeiro você ora, fala, Pai, o que o Senhor tem para revelar para mim? Mostra, Pai, na tua palavra, o que é que o Senhor tem para me revelar. Fala comigo, Senhor Deus. Aí quando você abre a palavra, aí cai naquele livro. É aquilo que você tem que ler. Porque é aquilo que Ele quer falar para você. É aí que começa Deus a te usar. Aí Ele começa te dando sabedoria, entendimento daquilo que você leu. Porque Ele viu que você estava com força de vontade e estava querendo mesmo a justiça dele. Então, eu estou aqui falando sobre o Espírito Santo. Olha, aqui eu vou ler de novo o 18. Lucas
Lucas 4, versículo 18. Olha que maravilhoso isso. Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. É aquilo que eu falei. Aqueles que são fracos na fé. Aqueles que não têm entendimento da palavra, não sabem a palavra. Aí você tem que ensinar para aquelas pessoas. Então, evangelizar vem da palavra ensinamento. Enviou-me a curar os contritos do coração. Ou seja, ungiu para evangelizar os pobres e enviou para curar os contritos do coração. Aquela pessoa aflita, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa oprimida, aquela pessoa deprimida. Assim como eu estou pregando para você agora, eu estou pregando a tua cura também. É o que Deus está falando aqui. Jesus está falando isso na palavra. Olha o que Jesus fala. Aqui. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Então, ele disse também, Jesus disse, proclamar liberdade aos cativos e restauração. Ou seja, quando a gente evangeliza para a pessoa, prega a verdade para a pessoa, a verdade é o que liberta, é o que restaura a pessoa. Deus, através do Espírito Santo e do Senhor Jesus também, ele fala a restauração da vista dos cegos. Aquelas pessoas que são cegos na fé. Aquelas pessoas que não têm entendimento na fé. Aquelas pessoas que não vai nem sequer numa igreja. São aquelas pessoas que vivem na cegueira espiritual. Eu não estou falando visão cego do olho. Não. Aquelas pessoas que a gente prega a respeito da fé e as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. Porque essas pessoas estão na cegueira espiritual. Olha só. Proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista dos cegos. Um dia eu já tive cego em questão da fé. Eu não sabia o que era fé. Eu era uma pessoa que vivia na cegueira espiritual. É o que ele está falando aqui. A restauração da vista dos cegos. E tem muita gente hoje ainda na cegueira espiritual. Que isso tem que ser arrancado e eliminado em nome de Jesus. Está na Bíblia isso. Foi o que eu acabei de ler. Não foi invenção minha. Deus ele está falando aqui. Aqui.
proclamar liberdade aos cativos e a restauração das vistas dos cegos. E pôr em liberdade e colocar em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui não é invenção minha. Está na palavra. É só você ler Lucas 4:18. E também tem, que eu vou falar sobre, baseado no Espírito Santo, João 14, do 16 ao 26. João, cadê? João 14. É isso? Deixa eu ver. Isso. João 14. João 14, que é o capítulo 14, o número grande. Vamos começar do 16. João 14, versículo 16. Fala também do Espírito Santo. Olha que Jesus fala. Olha que linda a palavra. Essa palavra você tem que guardar no coração. Você tem que estudar essa palavra, que está no livro de João. Olha só que lindo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha que lindo. Olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Agora eu pergunto, existe palavra melhor do que essa? Olha o que Deus está falando comigo. Olha só o que Deus fala comigo através da palavra. Para que fique convosco para sempre. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro Espírito. A fortaleza, a justiça, a misericórdia, a fé fortalecida. Isso vem fazer com que a gente vai sentindo cada vez mais sede da presença do Espírito Santo entre a nossa vida, dentro de nós, melhor dizendo. Vos dará outro Consolador, para que fique convosco, comigo,
com você para sempre. Quando você recebe o Espírito Santo, é difícil ele sair de dentro de você, porque ele não vai abandonar ninguém. Ninguém. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh, glória! A gente não vê, a gente não pega, não sente, não toca, porque ele é espírito. Mas, além de dar pra gente o novo Consolador, outro Consolador, ele estará habitando dentro de nós e não sairá mais. Olha! Você já pensou, quando você lê essa palavra, o que você não vai sentir ao ler essa palavra? Olha que lindo, gente! Eu vou ler outra vez o 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que lindo! E quando você ouvir essa palavra, você vai sentir a presença do Espírito Santo aí junto de você. Olha que lindo isso, gente. É maravilhoso. Você vai sentir uma paz tão grande. Você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Porque lhe dará outro Consolador. É lindo. Olha só. 18. Não vos deixará órfãos. Ou seja, não deixará você sozinho. Estará sempre com você. Comigo. Voltarei para vós. 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vos me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Peraí. Você entendeu? Ele não vai deixar a gente só. Ou seja, não vos deixarei órfãos. Ele estará sempre com a gente. Olha que lindo isso. Esse é o verdadeiro Deus. Vinte. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Espírito Santo
É maravilhoso. Então, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. O Espírito Santo é Jesus em espírito dentro de nós. Só que ele estará junto do Pai dele, que é Deus, em mim, dentro de mim fazendo morada e dentro de você fazendo morada. É maravilhoso. Aquele que tem os meus mandamentos, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Oh glória! Olha que lindo isso. Agora fala se o Espírito Santo. Agora me fala se Deus não está falando com você através dessa palavra. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Olha só o que Jesus disse. Aí vamos pro 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. O que eu disse agora há pouco? O que eu disse? Aqueles que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada dentro da gente. E aí você passará a ter uma vida farta. Uma vida de riqueza, de honras. Uma vida próspera. O que eu sempre falo aqui? Eu sempre falo a respeito do Espírito Santo. Coloca na cabeça essa palavra. Coloca no seu pensamento essa palavra de hoje. Eu quero você avivado, batizado. Eu quero você uma nova criatura, um novo ser. É o que ele faz. Ele não abandona a gente, não. Então coloque na cabeça o que eu acabei de ler aqui. E tem mais. Eu parei no 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha que Jesus fala. Quem ama ele, terá junto a palavra dele. Pois a palavra é o que liberta. A palavra é a verdade. Olha que lindo, gente. Jesus falando. Aquele que me ama guardará a minha palavra. E meu Pai o amará.
E Ele já nos ama. Ele já nos ama. Ele me ama e Ele ama você. E viremos para Ele e faremos nele morada. Aquela pessoa que pede o batismo com o Espírito Santo, que é Jesus em Espírito, Ele faz morada dentro de nós. E além de tudo, receberá o novo Consolador. Agora me fala, é lindo isso. A gente se emociona com essas palavras, porque aqui é Ele falando comigo, através da leitura da palavra, que é o livro da vida, que é o livro que está escrito as promessas dele para nós, e aqui a mudança da nossa vida. Então, é maravilhoso. Eu creio que você que está aí também, com certeza vai querer que Ele habite dentro de você. Com certeza você vai querer que Ele venha fazer morada dentro de você, assim como Ele faz comigo. E com certeza, quando Ele, o Altíssimo, te der um outro consolador, você vai querer o outro consolador, sim. Glórias e glórias. Aleluia, Senhor. Deus magnífico, soberano, poderoso Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui agora. É nisso que Ele muda. Quando você tem Ele dentro de si. Quando você permite o Espírito Santo fazer morada dentro de você. Aí a sua vida velha, o seu pensamento, o seu passado, tudo que você tinha de ruim é lançado no mar do esquecimento. Então, é maravilhoso isso. Você nunca deve, jamais, de forma nenhuma, você impedir do Espírito Santo entrar e fazer morada dentro de você. Você nunca deve rejeitar o Espírito Santo. Quando você sentir algo dentro de você, é porque Ele quer habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele tem poder para encher você das grandezas dele. O Espírito Santo,
Ele, cada dia que passa, vai fazendo a gente ter sede da presença dele. Pai, eu quero mais da tua presença. Venha fazer morada. Venha. Entre, Pai. Pois eu estou aqui. Vem, Espírito Santo. Quando ele entra, ele estará sempre com a gente. E não nos deixará órfãos. E ele estará com a gente. A gente nunca vai estar sozinho, ele quis dizer. É isso. Então, o Espírito Santo, ele manifesta quando ele vê da sua parte atitude. O Espírito Santo manifesta dentro de você, faz morada dentro de você, quando você aceita de verdade. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando ele entra, você não é mais aquela pessoa que você foi antes. Você se torna uma nova pessoa. Aí depois vem uma nova visão, um novo pensamento. Como eu sempre falo, na semana eu preguei sobre isso, lembra? Basta você aceitar ele. Basta você aceitar. E eu quero você batizado, batizada. Eu sei que você está querendo, só que você não sabe como o receber ele. É só você orar e convidar ele para entrar. Faça o convite. Insiste no convite. Aí ele vai entrar dentro de você. E não te deixará órfão. Não te deixará só. O nosso corpo é o templo dele. Porque nós somos a igreja. Que é a casa do Espírito Santo. É a casa de Deus. Nós somos a igreja. É ou não é? É por isso que também na Bíblia fala: eis que tereis poder, para que venha sobre nós o Espírito Santo.
É ou não é? Agora me fala. Agora me fala se você quer receber o Espírito Santo. Claro que quer. Eu sei que você quer. Então ore. Fala, Pai, me traga o teu santo e poderoso Espírito. Vem, Espírito Santo, fazer morada. Invade o meu ser. Pois aqui está o seu templo. Vem fazer morada. Eu te recebo. É maravilhoso tudo isso. E eu sei que você, nesse exato momento, está assistindo aqui e está se sentindo uma pessoa leve. É ou não é? Por quê? Porque você sentiu algo também. E é a presença dele que está aí. Junto de você também. E é isso que faz a gente ficar leve, ficar em paz. É isso que faz a gente seguir a vida em frente, com os pés firmes no chão. Ele não desampara ninguém. Ele está chamando você através de mim. Assim como um dia eu vivia na escuridão, e ele me tirou dessa escuridão, ele quer tirar você dessa escuridão e quer morar em você. Só que você tem que permitir tudo isso acontecer. Permita que ele venha fazer isso. Permita. Receba ele. Cadê? Olha só. O capítulo 26. Aliás, versículo 26. Vou começar do 25 e o 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O que eu acabei de falar? Que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus dentro de nós. Olha só. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Ele tem falado isso junto com a gente. Mas aquele Consolador, olha que Jesus fala.
O Espírito Santo, que o Pai enviará, vai mandar para nós, no caso, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vós tenho dito. Então o Espírito Santo vai entrar dentro das pessoas. O Espírito Santo entra dentro das pessoas no nome de Jesus, enviado por Jesus, que é Ele em espírito habitando em nós. E nisso você nunca mais vai esquecer as palavras que ele disse. Vai ser enviado em nome dele. E receberá outro Consolador. Tá vendo? É magnífico tudo isso. E o Espírito Santo não é para qualquer um. Nem todos recebem. Porque porque não querem. Nem todos recebem. Não apenas porque não querem, mas também por não levar a fé a sério. E também por não orar direito, não estar quase meditando na palavra. E aí, nada acontece com a pessoa. Então quando a gente for pedir para Deus, quando a gente for pedir o Espírito Santo, que é o nosso Senhor Jesus em espírito dentro de nós, para fazer morada dentro do templo dele, que somos nós, porque nós somos a igreja, vamos fazer as coisas do jeito certo, da maneira correta. E não de qualquer jeito, como eu disse ontem, quando eu estava pregando a respeito da família. Então, vamos usar a sua fé da maneira correta. Use a sua fé da maneira inteligente. Vamos raciocinar. E na hora de fazer a oração, pense direitinho naquilo que você vai falar na oração. Porque aquilo que você fala, às vezes pode ser uma palavra errada que sai sem querer da sua boca. Então a gente tem que pensar muito bem. Porque aquilo que a gente fala, o que sai da boca, é aquilo que vai acontecer com a pessoa. Tanto para o lado bom, tanto para a bênção, como para o lado ruim, que são a maldição.
E a gente tem que se apegar dia a dia na palavra. A gente tem que dia a dia obedecer o que Deus fala dentro do seu interior, dentro de você. Nós temos que fazer com sabedoria, pregar o evangelho de Deus com sabedoria. Nós devemos primeiro pedir uma orientação ao nosso Pai eterno. Nós devemos primeiro falar com Ele para Ele mandar para você uma palavra. Uma palavra que tenha efeito e que vai ajudar você como pregar para as pessoas. É o que Ele quer. Só que para isso, é uma questão de entrega. Eu achei lindo aqui no livro de João. Quando eu li aqui a primeira vez, é como se alguém falasse no meu ouvido. E ao mesmo tempo senti um sopro dentro do meu ouvido. Deus que revelou essa palavra para mim. Então, Ele sempre tem o melhor pra gente. Deus, Ele sempre manda com perfeição. Manda por completo. E olha só que lindo. Olha só o que Jesus disse. E eu rogarei ao Pai. Ora, significa, rogarei ao Pai é falar com o Pai. Orar para o nosso Deus eterno. Clamar para o nosso Deus eterno. Aí Ele nos ouve. E eu rogarei. Ou seja, eu orarei ao Pai. Pedirei. O rogarei tem vários significados. Eu clamarei. Eu louvarei. Eu louvo. É tudo um significado só. Eu pedirei. E eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Quando pede com fé, eu rogarei ao Pai. O nosso Pai quem é? É o Deus. Nosso Deus. E eu rogarei ao Pai. Eu pedirei ao Pai. E eu clamarei ao Pai. Louvarei ao Pai. Buscarei ao Pai. Orarei ao Pai. Isso com sinceridade.
É o que ele quer de você. E ele vos dará. Para mim, para você. Eles dará outro consolador. Para que fique convosco para sempre. Ele dará um outro Espírito para que fique com nós e nunca mais ele sairá da gente. Nunca sairá de nós. O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. O que ele quer dizer aqui? Não é todo mundo que recebe o Espírito Santo, como eu falei. É só aqueles que se ajoelharam perante aos pés de Jesus no altar. Esses vão receber o Espírito Santo. Porque ele viu na pessoa a sinceridade. Viu na pessoa que ela foi de fato, de verdade, verdadeira. Esses receberão o Espírito Santo. O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. Não é qualquer um que recebe o Espírito. Porque não vê. Não conhece. O que ele quer dizer? A pessoa são aquelas pessoas, as pessoas são aquelas. Quando ele fala aqui, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. As pessoas, ou a pessoa, não vê Deus. Não conhece a Deus. Por quê? Porque ela nunca teve vontade de saber das grandezas de Deus. Daquilo que Deus tem pra gente. Tem muita gente que não tem vontade de conhecer a Deus, nem de ver a Deus. Mas ao mesmo tempo, ele conhece aquelas pessoas que não querem saber dele. É o que ele está falando aqui. Olha só. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. É aquilo que eu falei. Nem todo mundo recebe o Espírito Santo. Porque eles não vê Deus. Não conhece Deus. Mas Deus e também Jesus conhece aquela pessoa. Porque habita convosco e estará em vós. Ele estará com a gente e ao mesmo tempo com aquelas pessoas mesmo não conhecendo a Deus, nem vendo. E até mesmo aquelas pessoas que não querem saber a verdade, a vida. Aquilo que Deus tem para oferecer para elas. Mesmo assim, Deus estará com aquelas pessoas também. Ou seja, as incrédulas. E aí vem de novo, olha só. 18. Não vos deixarão órfãos, sozinho. Todo lugar que a gente for, Ele estará acompanhando a gente. Ele na nossa frente. Porque Ele vai estar guardando a gente. Vai estar livrando a gente de todo mal, de uma bala perdida, de um homem ensanguentado. Voltarei para vós.
Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em você. Pronto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. São aquelas pessoas que praticam a fé da forma correta. São aquelas pessoas que vai na igreja, que tem uma comunhão com Deus, que tem uma aliança com Deus, um compromisso com a verdade, porque a verdade é o que liberta. São aqueles que receberam ou vão receber o Espírito Santo. Porque Deus ele já está escolhendo aquelas pessoas. Porque nem todo mundo vai receber o Espírito Santo como está falando aqui. Porque não conhece a palavra de Deus e nem a Deus. Vive na cegueira. Mas mesmo assim, Deus estará no meio delas. Protegendo ela, mesmo aquela pessoa sendo cega. Mesmo não indo na igreja, mesmo não orando, Deus estará no meio dela do mesmo jeito. Só que Ele, o nosso Deus, Ele já falou aqui. Ele já falou aqui. O Espírito de verdade, aqueles que conhecem a verdade, sabe o que é a verdade. Aí o Espírito Santo vai fazer morada. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. As pessoas do mundo não receberão o Espírito Santo. Mas de qualquer forma, Deus estará no meio delas. Porque são filho deles, do mesmo jeito. Mesmo no pecado. Aquelas pessoas no pecado. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Porque não vê e nem conhece. Aquelas pessoas da cegueira, aquelas pessoas do pecado, não enxerga Deus e não conhece a Deus. Mesmo assim, será protegida por Ele. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justo com todos. É por isso que com Deus não há injustiça. E Ele não aceita a injustiça. Deus é o Deus da justiça, que no caso é a verdade. Deus, Ele gosta da verdade, das coisas retas. É isso. E não vos deixarei órfãos. Mesmo aquela pessoa no pecado, na cegueira espiritual, ela só não estará. Eu também não estarei só. E você muito menos. Bom, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Já sou blindado pelo Espírito Santo. De mim, não tem nem o que falar, não precisa falar. Eu estou falando de outras pessoas. Porque muita gente
fala, eu creio em Deus, mas fala da boca para fora. Cadê que frequentam uma igreja? Cadê que vão numa igreja? Cadê que elas têm temor a Deus? Porque na Bíblia fala, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente sabe que aquilo está errado e comete o erro, aí Deus teme. Eu erro, você erra, Deus ele te perdoa com facilidade. Porque o ser humano é falho. É por isso que na Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai acabar aí, já é 11h30, passaram. Então, aqui ele fala assim, ó. Não vos deixarão órfãos. Nunca estaremos sozinhos. Então, aí eu vou pular pro 24. Olha que Jesus fala. Quem não me ama, não guardará minhas palavras. Como que a pessoa quer receber o Espírito Santo? Dentro dela? Fazer morada dentro dela? Se não ama a Jesus, não aceita como seu único Salvador e não guarda as palavras dele dentro de você. Aí não tem como receber o Espírito Santo nunca. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Deus falou com Jesus e Jesus passou para uma nação. A palavra que Deus falou para ele. E essa palavra nós temos que ter guardada dentro da gente. E temos que aceitar essa palavra. Porque a verdade está aqui. É o que liberta. Se você quer ser liberto de todos os males, da depressão, Pronto, aí, da angústia, tá fazendo barulho demais. é só você aceitar as palavras do Pai Eterno. Bom, eu vou deitar, chega de barulho. É isso. Mas Deus é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvistes não é minha, e sim do Pai Eterno, que é o nosso Deus. É lindo isso. Então guarde essa palavra com você. Guarde com você essa palavra. Aí você vai se livrar de todos os males. Aqui está a nossa vida. E o que o nosso Deus promete, que são mais de 8.000 promessas, também está aqui. Que pouco a pouco vai se cumprir em nossa vida. Então, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha estar junto de você e que você venha ter uma semana de bênçãos, de conquistas, de paz. E que essa semana seja uma semana de vitórias para você e para toda a sua família. Até amanhã. O Mensageiro de Deus fica por aqui. Tchau!